Olá, caríssimos alunos. Iremos agora dar início ao módulo 2, onde a gente irá abordar os conceitos básicos de estatística, da curva normal e gráficos de controle. Aqui é de suma importância lembrarmos alguns conceitos de estatísticas já abordados em outras etapas do ensino. Aqui será importante a gente lembrar da definição de média, de mediana, de amplitude, da variação e do desvio padrão. Relembrando, o que vem ser o conceito de média? Média é o valor médio encontrado em uma amostra e geralmente a gente utiliza esse símbolo do X com uma barra em cima, uma barra acima do X. O símbolo também utilizado pode ser a letra grega, que significa μ. A mediana é um valor central considerado numa amostra observada. Aqui o símbolo da mediana é um X com um acento tio em cima do X. Essas são as medidas de centralidade, né? Assim como a moda também. A moda, lembrando que a moda, numa sequência, é o valor que mais se repete. A gente pode também citar como média, exemplo de média, a gente pode citar uma sequência de valores onde a gente soma todos eles e divide pela quantidade de valores observados. Já a mediana, a gente pode citar como exemplo a centralidade da sequência, aqueles dois valores ordenados em ordem crescente ou decrescente, aqueles que ficam no centro da sequência. Depois nós temos as medidas de dispersão. Nós temos a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor observado. Geralmente a gente representa a amplitude pela letra R. Então, se numa amostra a gente tiver um valor maior e um valor menor, tiver uma sequência de valores, a gente vai procurar o maior valor e o menor valor. Subtraindo esses valores, nós temos a amplitude. Depois nós temos a variância. A variância mede a variação, a dispersão dos dados. Depois nós temos o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e está medida. E essa medida será fundamental para o entendimento dos próximos assuntos. Aqui nós utilizamos a letra S para representar o desvio padrão, e o desvio padrão populacional utilizamos o símbolo sigma, também no alfabeto grego. O que é a média populacional? A média é a estatística de maior utilização prática. É a medida de localização de um conjunto de dados e representa o seu ponto de equilíbrio. A média da população, que é representada pela letra μ, é calculada da seguinte forma. Temos aqui uma fórmula para utilizar o cálculo da média, que é μ, a soma dos valores da sequência dividido pelo número total de dados da população. X são os valores individuais de cada dado. Abaixo nós temos um exemplo. Em uma fábrica de tubos, um inspetor precisa saber qual é a média do diâmetro dos tubos de um lote com uma população de 1000 peças. Assim, em um outro conjunto, o inspetor inicia as suas medições e obtém os seguintes resultados. Nós temos o diâmetro de 8, mais ou menos 0,2 milímetro. Então, nós
somamos esses valores, repare na fórmula logo abaixo, que estão representados aí por 8, mais 8,02, mais 8,10, mais 8,12, mais 8,05, até chegar 8,07. Esses valores aí, somados, são os resultados obtidos nas medições. E o número de baixo é 1000, onde a gente tem a quantidade da população. Dividindo, somando esses números e dividindo pelo resultado total, a média vai ser 8,03. A média amostral é calculada da seguinte modo: x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 até xn dividido por n. N é o número de dados da amostra. Aqui nós temos outro exemplo. Na mesma fábrica de tubos, outro departamento precisa saber qual é a média do diâmetro dos tubos de um lote da população de 1000 peças. Porém, ao invés de medir 100% dos lotes, eles resolveram coletar a amostra de 50 peças, obtendo os seguintes resultados. Aqui nós teremos os mesmos valores das peças, porém o número de peças da amostra será apenas 50. Repare que embaixo nós temos 50 por conta da quantidade que foi reduzida. Teremos os mesmos valores da amostra, porém a divisão será por 50. Logo, o resultado da média será 8,02. Feito o cálculo da média, agora iremos falar um pouco da mediana. A mediana é a medida de posição dos dados que divide 50% deles, ou seja, fica metade para um lado e metade para o outro lado. A mediana separa os dados em duas partes. Não é necessariamente o mesmo valor da média. São valores bem próximos. A média, a mediana e a moda são valores que ficam no centro, então eles estão bem próximos um do outro. A localização deste valor é feita contando n mais 1 dividido por 2. Valores do início ao final de uma lista ordenada crescente ou decrescente. Então, se a gente tiver uma sequência de números ou de dados, a gente vai organizá-las em ordem crescente ou decrescente. Para o número ímpar de valores, o resultado será a mediana, será o próprio resultado. Para o número par, os valores, utiliza-se a média dos dois valores centrais. A mediana amostral dos valores x é denotada por x com um tio em cima, por esse símbolo aí. Exemplo, seguindo com o mesmo exemplo da fábrica de tubos que a gente viu no item anterior, para cálculo da média, o pessoal da produção precisava saber a mediana. Pegaram 9 peças e ordenaram elas em forma crescente, como a gente verá abaixo. Nós temos 8, 8, 8,01, 8,02, 8,05, 8,06, 8,06 e dois valores iguais de 8,07. Observe que, por ser uma sequência ímpar, o valor central é o próprio valor mediano, que é, como resultado aí, 8,05. Aqui nós temos um gráfico representando esses valores. Assim, obtemos os seguintes resultados. A média populacional, que é 8,03. A média amostral, que é 8,02, e a mediana, 8,05. Observe como esses valores eles são bem próximos por ser valores de medidas centrais. Então, como eu havia dito, eles são valores bem próximos.
Logo depois nós teremos as medidas de dispersão. O primeiro deles é o desvio padrão. Sempre que nós formos falar do desvio padrão, a gente utiliza essa letra aí, sigma, que significa sigma. É a medida que quantifica a variabilidade ou a dispersão de um conjunto de dados. Se a variabilidade é pequena, o desvio padrão é pequeno. Se a variabilidade for grande, o desvio padrão também será muito grande. Todos os valores, se todos os valores fossem idênticos, o desvio padrão seria zero. Essa informação é importante quando a gente estiver trabalhando com tabelas. O desvio padrão da população, sigma, é calculado da seguinte forma. Temos aí uma fórmula que significa a raiz quadrada do somatório de cada valor menos a média. Aí nós temos uma potência. É um somatório de valores de dados menos a sua média elevado ao quadrado dividido por n. Essa fórmula é utilizada sempre que nós desejarmos calcular o desvio padrão. Lembrando que a raiz quadrada do desvio padrão é a variância. Aí nós temos uma nomenclatura, uma tabela, onde a gente tem as nomenclaturas que a gente utiliza como parâmetro, né? Média, que é representado pelo μ, a média quando a gente se refere à população, e nós temos uma média quando se refere à amostra, que é o x barra. O desvio padrão da população, que é o sigma, e o desvio padrão quando for amostras, que é representado pela letra S, e nós temos uma proporção aí logo abaixo. Logo em seguida veremos um exercício. Calcule a média, a amplitude, o desvio padrão para os dados fornecidos na tabela a seguir. Minutos corridos até solucionar a reclamação do cliente. Perceba que nós temos uma tabela onde ela relaciona o código de reclamação, o tempo gasto, o desvio, o módulo do desvio. Na primeira coluna, nós temos os códigos que foram as reclamações feitas pelos clientes. O tempo que cada um gastou durante esse atendimento. Aí nós temos o desvio. Esses desvios são, como a gente viu, é a diferença entre cada valor do dado estatístico e a média aritmética. Aí nessa quarta coluna nós temos esses valores. Continuando o exemplo, a gente tem o desvio, o módulo do desvio. O módulo, como a gente sabe, é a diferença, é a distância do número até a origem. Por isso, observe que os valores serão todos positivos, porque é calculado o módulo deles. Então, como resposta para esse exercício, a tabela mostra os dados do tempo gasto pela empresa para solucionar os problemas dos clientes no momento do recebimento da queixa, até que a solução seja encontrada. A média do tempo será de 182,89 minutos. Observe que o primeiro desvio será na terceira coluna, 82,89, será 100 menos 182,9, que é a média. É uma tradição dos estatísticos colocar na expressão do desvio médio depois do dado individual. Assim, quando a média é menor que o dado individual, o desvio é positivo. Já a amplitude, observe que o maior valor dado foi menos 427,43, menos o menor valor, que é 17,
Fazendo essa diferença, iremos encontrar 410,43. Como é demonstrado na tabela, das somas do desvio é sempre igual a zero, portanto, a média dos desvios também é sempre igual a zero. Então, a questão é como calcular a média do desvio de uma maneira consistente e esclarecedora. A quarta coluna da tabela contém os mesmos desvios da terceira coluna, mas sem o sinal do desvio, que é chamado do módulo, como a gente viu há pouco. Então, observe que na primeira linha, na primeira coluna, aliás, nós teremos a média, na segunda, a amplitude, e na terceira nós teremos o desvio padrão. A curva normal e o histograma. Observe que a curva normal é um gráfico de colunas, e logo acima dele a gente tem uma curva que é chamada de curva normal. Essa curva é calculada através da média, e a média dos dados obtidos. O desvio padrão é dado pela fórmula do dado menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, a curva normal é calculada dessa forma. Quanto menor o desvio padrão, menor será o tamanho da curva, ou será mais fechada, assim como menor será a variabilidade do processo. Quanto maior o desvio padrão, maior será o tamanho da curva, ou será mais aberta, assim como maior será a variabilidade do processo. Nesse gráfico aqui a gente mostra as porcentagens que poderão ser obtidas numa curva normal. A gente pode observar que o menor valor, a menor diferença é 68,27%. Quando a gente tem um gráfico bem mais aberto, entre menos 6 e mais 6, já está bem próximo de alcançar a expansão total aí do gráfico da curva normal. Então, é 99,99%. E esse gráfico, observe que o valor máximo que ele pode atingir, o raio dele aí, é bem próximo de 1. Por isso, a gente pode observar aí esses valores aí em porcentagem. Então, com esse gráfico aí da curva normal e do desvio padrão, a gente encerra esse módulo 2. Espero que vocês possam ter tido um bom aproveitamento aí do módulo 2.